Bom, quem quiser, né, se aprofundar, né, ou já tenha visto, né, no meu playlist, né, sobre álgebra linear, né, tem lá, né, vetores linearmente independentes, tá? Tem lá, né, uma série de vídeos, né? Não é o caso aqui. Aqui eu estou, né, concentrando, né, em alguns detalhes, né, exatamente para nós juntarmos, né, e explicarmos o que é um tensor. Bom, espaço vetorial, vou dar um exemplo, tá? Aqui, suponha que você tenha no plano, né, aqui é eixo do x, e aqui é eixo dos y, e aqui eu tenho meus unitários, i e j. Né? Repara só, aqui é chamado espaço, né, R2, né, porque tem aqui os números reais em x e números reais em y. Qualquer vetor que pertence a esse espaço, né, eu obtenho a chamada combinação linear entre o i e o j. Por exemplo, um vetor v é dado, por exemplo, um víndice 1i mais víndice 2j. Vou colocar números mesmo. Vou fazer assim, i mais 3j. Né? Então esse vetor v aqui, né, o meu i, né, aqui vamos supor, colocar aqui, ó. Aqui é 3, aqui é 1 e aqui é 3. 3, né? Então eu tenho aqui meu vetor aqui. Né? Meu vetor aqui. Esse vetor é o vetor, né? Vetor V. Eu digo que IJ e EJ formam uma base para o R2. Tá? Porque um não depende do outro, por isso são linearmente independentes. Né? Por exemplo, o vetor I e 3I, eles não formam uma base para o R2, porque esse aqui, né, é esse aqui multiplicado por 3. Então eles têm que ser, e tem o teste, né, para eles serem linearmente independentes. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui. Agora, eu também posso pegar uma outra base do R2. Por exemplo, imagine que eu tenha esse vetor aqui, né, e tenha esse vetor aqui. Tá? Vamos supor que V1 e V2. Qualquer vetor, atenção aqui, ó, qualquer vetor do R2 pode ser obtido através de uma combinação linear de V1 e V2. Né? Qualquer vetor W, por exemplo, né, vai ser um A V1 mais um B V2. Então eu digo, né, que esses vetores, né, formam também, né, uma base, certo, para o espaço R2. Não é só o I e o J. Tá? Então, o que é uma base? Né? É um número mínimo de elementos dessa base, são chamados de vetores, né, em que eu posso obter qualquer outro vetor por uma combinação linear, né? A e B, né, são números reais. Né? Se a combinação A e B são reais. Né? Então eu tenho uma base, certo? Cada elemento, né, no caso do meu espaço vetorial, é chamado de vetor. Chamado de vetor. Por exemplo, você tem, né, no caso das matrizes, né, olha que interessante, olha que interessante. Ó, eu vou ter, por exemplo, né, o espaço, olha só, o espaço vetorial. Tá? Eu vou ter, por exemplo, olha só, ó, 1x e x ao quadrado. Repare, eu chamo, né, de 1x e x ao quadrado, né, a base para se obter
qualquer vetor, ó, vetor A x ao quadrado mais bx mais c. Olha só, isso aqui é uma base, né, para os polinômios, base para os polinômios do segundo grau. Então, 1x e x2, no caso, forma uma base para obter qualquer elemento, né, qualquer vetor, né, desse espaço vetorial. Interessante, né? Certo? Por exemplo, uma outra base. Ó. Por exemplo, menos 5, 2x e 10x2. Aqui. Qualquer polinômio do segundo grau pode ser obtido por essa nova base aqui. Exatamente análogo, né, o IJ e a esse vetor aqui. Tá? Então, é importante, né? Atenção, isso aqui é o número mínimo de vetores, né, que por meio de combinação linear, né, eu gero qualquer elemento desse espaço vetorial. Nesse caso, o espaço vetorial, né, são polinômios do segundo grau. É muito interessante isso aí. E nós vamos aplicar, certo? É uma visão, né? Por isso você se estuda álgebra linear. Foi na minha época, no curso de engenharia, na PUC, né? Entre 63 e 67, né? Eu fiz engenharia, não existia curso, aula, disciplina de álgebra linear, não existia. Né? Eu via ter álgebra linear, né, quando eu fiz o mestrado, né, certo? Aí eu recebi, tanto que o primeiro livro que eu comprei, né, de álgebra linear eu tenho até hoje, né, é o Kreiner, né, certo? Então é isso, então, para vocês terem a noção, né, o que é espaço vetorial. Repara, isso aqui, né, é um número mínimo que você tem, né? Por exemplo, se eu tiver um x só, eu não gero o espaço de polinômio do segundo grau. Eu vou gerar o espaço de polinômio do primeiro grau. Certo? Então é importante essa visão, né? Espaço vetorial. Né? E os elementos, né, são chamados de vetores. Claro? Então isso aí tudo para entender, olha só, o que é um tensor. Né? Isso tudo para entender. Se você não tiver com isso aqui em dia, né, você não vai entender o que é tensor. Não vai entender. Então você tem, né, até agora que nós aprendemos, né, espaço vetorial, né, um número mínimo, certo? A parte, né, o que são, né, operadores lineares, né? E eles obedecem, né, certas restrições, né? E nós vamos caminhando aqui, tá? Então aqui está a base para um espaço vetorial, que é muito importante aqui, tá? E eu vou falando, né, até nós entrarmos, né, na definição de tensor. Aí depois, né, a aplicação, né, em sistemas de coordenadas curvilíneas quaisquer. Até então não vou falar em sistema de coordenadas curvilíneas, né? Até nós esgotarmos, né, esses periféricos, né, para entender o que é um tensor. Tá? De forma bem clara, bem didática, né? É isso aí.